Muito bem-vindo ao Papo Antagonista, André Fufuca, novo presidente do Progressistas. Tudo bem? Tudo bem, amigo. Uma boa noite a você e a todos que nos acompanham. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu aproveito o gancho, você deve estar assistindo o programa, mas enfim, você está ciente de tudo que está acontecendo, está acompanhando também tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu de manhã, todas esses atritos institucionais, esses abusos institucionais. E eu te pergunto, como presidente do Progressistas, como é que você viu esse desfile militar fora de época, essa micareta militar em plena esplanada dos ministérios, no momento em que a gente tem um tensionamento entre as instituições, no dia em que o plenário da Câmara está votando o voto impresso, provavelmente enterrando o voto impresso? Primeiramente, eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso. O voto impresso, a sua consequente votação em plenário, até ontem, ela não estava certa que seria hoje. Então, até por uma questão logística de trazer todo esse arsenal que a gente viu aqui, seria inviável do dia para o outro, ainda mais de outro estado, que, se eu não me engano, é onde estava todo esse arsenal. Eu acredito que isso nós estamos falando muito mais de uma coincidência entre a data da votação e esse desfile do que em um fato real, concreto, em relação a qualquer tipo de postura antagônica em relação ao Congresso, em relação à Câmara ou ao Senado. Desculpa, deu uma falha aqui. Desculpa, você pode repetir o último trecho? Porque deu uma falha aqui na transmissão para mim. Eu acredito que nós estamos falando muito mais de uma coincidência do que de realmente uma retaliação ou uma pressão em cima do Congresso. Até porque ontem eu acompanhei bem a questão do encaminhamento dessa votação, ainda não estava certo. Eu acredito que pela logística seria difícil ter essa combinação. Então, eu acredito muito mais numa coincidência. Até porque as nossas instituições já têm uma maturidade significativa para que a gente possa acreditar, no caso, que a gente possa, no caso, acreditar que houve um tipo de pressão ou coisa parecida. Eu estou falando uma questão pessoal minha, eu acredito que tenha sido mais uma coincidência. O Arthur Lira disse ontem para mim aqui que foi uma trágica coincidência, né? Eu alertei a ele que a nossa história é cheia de coincidências trágicas, né? Muitas vezes a gente acha que as nossas instituições são muito fortes e elas não são. Obviamente que neste caso específico, ainda que essa seja uma coincidência, nós temos um fato inédito, né? Porque é muito comum, nós estamos próximos do 7 de setembro, é muito comum termos desfiles militares em datas comemorativas que justifiquem isso. Nesse caso específico, foi uma inovação do Bolsonaro. Você não entende que, você conversando, eu sei que você está no partido que agora tem um ministro da Casa Civil, que na sua posse disse que ia funcionar como um amortecedor entre as instituições. A gente vê que você não teve nenhum chefe de nenhum dos demais poderes participando desse evento, prestigiando esse evento. Você acha que esse evento é normal, foi normal, está dentro dessa normalidade que você mencionou? Eu quero acreditar que esteja. Eu acho que, volto a dizer, corroborando com as palavras do presidente da Câmara, Arthur Lira, eu acredito que tenha sido muito mais uma coincidência. Os presidentes de poderes foram convidados, as reações institucionais foram fortes, demonstrando a maturidade dos poderes que temos no Brasil, mas, no meu ponto de vista pessoal, como volto a lhe dizer, respeitando a todos os outros pontos de vista, a todos aqueles que pensam diferente, eu acredito que tenha sido uma coincidência. Perfeito. Bom, Fufuca, deixa eu te perguntar, você assumiu a presidência do Progressistas, que estava na mão do Ciro Nogueira, que virou ministro da Casa Civil, cargo importantíssimo. Primeiramente, qual foi a missão que ele te passou para substituí-lo? Porque a gente sabe que o Ciro é uma liderança no partido, permanece como uma grande liderança no partido, mas era impossível ele permanecer nos dois cargos, né? Então, qual foi a missão partidária que ele te passou, considerando que nós estamos num ano pré-eleitoral e há muita
muita ansiedade, muita expectativa sobre os desdobramentos desse processo eleitoral, da polarização, do surgimento de uma terceira via. A missão dada pelo nosso presidente Ciro foi da gente manter a estabilidade, a aliança, a fraternidade que o Partido Progressista sempre teve. O PP sempre teve muita força no Congresso Nacional e na Câmara Federal pela unidade dos seus membros. E uma das diretrizes, o qual eles têm muita preocupação, é que nós possamos continuar unidos, unidos em encaminhamentos, unidos em votações, e, acima de tudo, que a gente possa trabalhar num projeto que começou não hoje, mas que começou há 3 anos atrás, no começo dessa legislatura, que era ampliar a base da Câmara, ampliar a base do Senado e ter o Partido Progressista como um dos maiores partidos do Brasil, como hoje tem. Então, assumir, mesmo que interinamente, esse cargo, que na vacância e na ausência do nosso ministro Ciro Nogueira, é uma grande honra, mas a gente recebe com humildade e com a sensação de poder trabalhar diante dos maiores líderes que nós temos hoje no nosso país, que é o presidente do nosso partido, o ministro da Casa Civil. Bom, eu te pergunto o seguinte, o PP, ele tem data para desembarcar do governo para tratar dos seus interesses eleitorais, não? Não, o PP hoje faz parte do governo federal, da Casa Civil, somos aliados do presidente Bolsonaro, não temos por que, de forma alguma, ter data para desembarcar. Você tem já os palanques regionais, você já tem um mapa disso, a gente tem acompanhado as articulações nos estados e percebe que muitas vezes o Bolsonaro, por não ter um partido ainda, tem muita dificuldade de montar esses palanques. Eu imagino que o PP ele acabe tendo um protagonismo nesse processo. Vocês já têm algum cenário definido nos estados que você possa trazer aqui para a gente no papo? Na verdade, esse debate em relação à eleição em si do ano que vem, a gente ainda não começou dentro do partido. Você que é um dos grandes conhecedores da política do nosso país, que acompanha há um bom tempo, sabe que o PP sempre respeitou muito a questão da democracia estadual, as democracias internas. Então, esse debate em questão às alianças estaduais ainda não começou, mas acredito que a partir do ano que vem, com o aprofundar dele, nós teremos uma noção maior de quais serão os encaminhamentos favoráveis ou contrários às alianças no ano que vem. Bom, a pergunta que ainda não foi respondida é o seguinte, o PP vai receber o Bolsonaro? Ele vai voltar para o PP? Ou não? Só um minutinho, tá escutando aí? Estou. Tá escutando, sim. Não, na verdade, houve essa especulação há um tempo atrás, cogitou-se isso, mas até agora é uma conversa bastante embrionária. Eu mesmo lhe falo com toda sinceridade, nunca fui procurado, eu tenho certeza que é uma conversa que ainda não começou, não se iniciou, então, em relação a isso, nós não temos nenhum posicionamento no momento, mas, em relação ao PP, eu tenho certeza que a vinda do presidente Bolsonaro seria muito boa, mas, em relação a isso, não há nenhum tipo de encaminhamento até o presente momento. Bom, vamos ver como é que a coisa se desdobra. Deixa eu te perguntar, a gente percebe, até quando o próprio Ciro Nogueira foi indicado ministro, a gente, obviamente toda a imprensa, né, se debruçou sobre o passado, sobre a história do partido, dessas lideranças, etc. O próprio Ciro Nogueira era um fã do Lula, né, foi um grande apoiador, o PP esteve aí integrado ao governo Lula, durante todo esse processo, o governo do PT, de uma forma geral, no governo Dilma também. O que explica essa mudança, né? Considerando que, em tese, o bolsonarismo ele deveria ser, pelo menos, uma antípoda, um rival. Na retórica, pelo menos, nós acompanhamos desde a campanha, o Bolsonaro sempre se colocou como uma pessoa que defende valores absolutamente diferentes dos valores do PT, do petismo, embora a gente tenha aqui as nossas críticas em relação ao governo, né, a execução do governo. Você percebe, aí duas perguntas em uma,
o que explica essa mudança? Você percebe a mudança do PP, né, de você sair, em tese, de um extremo e ir para outro. Esses são os extremos que estão postos nessa campanha. E esse movimento ele se explica, talvez, por não haver grandes diferenças entre o petismo e o bolsonarismo. Não, eu acredito que haja uma diferença grande, é tanto que nós estamos falando aí de dois lados diferentes da moeda. A gente vê um extremismo muito forte de ambas as alas. Mas eu acho que o que mais colabora para que o Progressistas possa fazer parte hoje da base de apoio ao presidente Bolsonaro é dar estabilidade no que diz respeito aos avanços, dos avanços encaminhados pelo governo federal. O PP foi um partido que deu sustentabilidade para que nós pudéssemos implementar o Bolsa Família no governo Lula. Foi um partido que deu estabilidade para que pudesse implementar a reforma trabalhista e previdenciária no governo Temer. E agora também estamos dando estabilidade para que possamos conduzir o Brasil nessa retomada econômica. Então, o que mais faz com que o PP possa caminhar no que diz respeito à ajuda e apoio ao governo federal é a vontade de ajudar o Brasil e de dar estabilidade em todos os setores. Ok. Bom, Fufu, a gente vai, obviamente, acompanhar, como você disse, essas articulações para a campanha ainda estão embrionárias, então nós vamos estar sempre aqui trazendo você para a gente se atualizar dessas articulações, porque isso interessa ao eleitor, e eu agradeço a tua participação aqui no Papo Antagonista. O partido permanece aberto para futuras colaborações. Eu que agradeço a sua atenção, mais uma vez poder abrir esse espaço para que a gente possa externar nosso trabalho, nossas ideias. E um abraço a todos vocês, e que a gente continue tendo esse espírito democrático, esse espírito de desenvolvimento, e, acima de tudo, de respeito ao nosso país. Um grande abraço, meu irmão. Uma boa noite. Tchau.